teve uma outra polêmica de um casal de influenciadores, a Jennifer e o Clayton, que gerou muita repercussão nas redes sociais depois que os dois listaram quais seriam, segundo eles, as regras para morar em Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, porque o Fefe vai colocar pra gente contextualizar, e já já a Jennifer vai conversar com a gente. Santa Catarina virou o novo sonho de consumo dos brasileiros. Mas se você está pensando em se mudar para cá, tem 4 coisas que precisa saber antes de arrumar as malas. E a última é a mais importante. Santa Catarina ultrapassou até São Paulo em número de novos moradores. Gente do Brasil inteiro vem buscar qualidade de vida, segurança, oportunidade e cultura. Mas deixa eu te falar, com sinceridade, não é todo mundo que se adapta aqui. E tem gente que, sinceramente, nunca deveria ter vindo. Então presta atenção nessas 4 verdades sobre o nosso povo e o nosso estado. Primeiro, o catarinense é mais sério, mais fechado, educado, ordeiro e trabalhador, mas não confia fácil em ninguém. Se você chegar esperando abraço e intimidade de primeira, vai se frustrar. A gente desconfia primeiro, se aproxima depois, mas quando vira amizade, é pra vida inteira. Segundo, a gente odeia preguiça e serviço mal feito. Pontualidade, responsabilidade e qualidade vêm em primeiro lugar. Se vier com jeitinho, o corpo mole, volta enquanto é tempo. Aqui é terra de quem trabalha de verdade. Terceiro, a gente tem orgulho da nossa cultura. Muitos aqui são descendentes de europeus. Amamos nossas festas, trajes e raízes. Se você acha isso ultrapassado, não venha. Mas se valoriza, vem dançar de fritz e comer cuca com a gente. Quarto e o mais importante, Santa Catarina é conservadora nos valores, nos costumes e nas escolhas políticas. Aqui, a esquerda nunca governou. É por isso que o nosso estado continua firme, seguro e produtivo. Se você vem de um estado destruído pela esquerda e quer recomeçar com trabalho e dignidade, seja bem-vindo. Agora, se você vem com agenda woke, ideologia de gênero e assistencialismo estatal, faz um favor para todos nós e fique onde está. Santa Catarina não é só um lugar para morar. É um lugar para honrar. Se você ama essa terra, compartilhe esse vídeo. Tá aí, gente, o vídeo da Jennifer e do marido dela, e ela já tá conectada aqui, gentilmente aceitou nosso convite para participar do programa. A gente vai repercutir muito esse vídeo, trazer a posição dela, e já vejo ao lado dela também o nosso Diogo da Luz. Deixa eu dar bom dia pro Diogão. Fala, Diogão, bem-vindo. Bom dia, Paulo, essa estrondosa audiência, Jennifer, prazer falar com vocês. Obrigado. Jennifer, bom dia, tá me ouvindo bem? Bom dia, tô ouvindo sim. Perfeito. Primeiro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí. O vídeo viralizou muito. Eu nem sei como é que tá a repercussão disso. Queria que você pudesse contar um pouco pra gente. Mas eu queria que você pudesse falar também por que vocês decidiram fazer esse vídeo, Jennifer. Na verdade, a gente decidiu fazer esse vídeo muito na inocência, porque essa é o que a grande parte do povo catarinense realmente pensa. A gente não tem nada contra vir imigrantes, vir pessoas de fora para cá. Muito pelo contrário, são muito bem-vindos. Mas como qualquer estado, eu acredito que qualquer pessoa, ninguém quer que venham pessoas para o seu estado causar um problema social. Querem que venham pessoas para agregar. E esse foi o simples intuito do vídeo. Principalmente numa época em que coincidiu de gerar uma polêmica aqui no estado, que o governador falou que ia passar trena, essas coisas. Então, motivado por essa história, a gente gravou o vídeo. Ao vídeo, como é que você lidou com elas? Olha, a gente recebeu muitos haters, não é a primeira vez que eu sofro um cancelamento. A primeira vez foi de uma forma que me gerou mais surpresa, por causa de como o bebê pão, né? O que a gente percebe? A esquerda, ela se reuniu, realmente se juntou, vários perfis grandes de esquerda, fazendo as pessoas virem me atacar, denunciando o meu perfil. Sábado eu tive que ficar em suporte com a Meta para tirar restrições do meu perfil, denunciando, assim, uma foto bonitinha com os meus filhos, dizendo que aquilo era abuso infantil, por exemplo, e várias coisas, e até mandaram ameaças no direct, ameaças de morte, dizendo que eles vão fazer de tudo para derrubar o nosso perfil, dizendo que vão vazar coisas do meu marido que nem existem, né? Bem nesse tipo, para destruir mesmo. Jennifer, a gente está com o Diogo da Luz, a Lala aqui e também o Felipe Reis. Vou passar para o Diogo para ele te fazer a primeira pergunta ou comentário aí, Diogão. Fica à vontade, a Jennifer está à disposição. Jennifer, e se você fizesse um vídeo comentando a possibilidade de um casal boliviano quichua, vamos dizer, que são indígenas, defendendo as origens dele e dizendo, venham para cá, para Mato Grosso, para viver como a gente, etc. Será que não mostraria que vocês estão simplesmente defendendo um grupo étnico? Uma vontade, uma coisa muito natural?
eu não veria problema nenhum de um casal desses fazer um vídeo. Até porque eu acho que todas as culturas são válidas. Não, eu digo você fazer um vídeo propondo algo assim, se comparando, para mostrar que o que você fez é absolutamente natural. Mas é que realmente, exatamente, foi totalmente natural. Mas por a gente ser descendente de europeu, até porque a minha viralização aconteceu por causa de um vídeo fofinho que eu fiz com o meu bebê de como fazer um bebê alemão, que também veio ameaças até de morte em relação a um bebê de 5 meses. Então, se mostra muito claro. Aqui, quando a gente tem as festas típicas, que a gente tem Oktoberfest aqui em Blumenau, festa pomerana, é muito comum, as etnias alemãs, italiana, vem gente chamando de nazi, de fascista, etc., Sim. todo jeito. Então, percebe que é uma perseguição específica a um grupo específico. Felipe Reis. Jennifer, depois que você fez esse vídeo, vieram algumas coisas à tona, né? Principalmente a de que você destaca com o seu marido ali sobre o assistencialismo, que vocês são contra assistencialismo, mas você recebeu R$10.000 de auxílio emergencial durante a pandemia, que é uma assistência, né, do governo. Além do que também você acabou trazendo que ele se separou do marido, né? Desse meio dessa questão aí, que também não é uma coisa tão conservadora, a separação, né? Então, traz algumas incongruências no seu discurso. Porque é muito simples a gente falar alguma coisa, mas na hora de pôr em prática, às vezes é diferente. Como que você viu toda essa questão envolvendo essas controvérsias? Vamos lá, não são controvérsias. Eu não sou contra o assistencialismo, sou contra viver de assistencialismo a vida inteira. Sim, eu peguei o auxílio emergencial na pandemia, expliquei todo o contexto da minha vida. Eu não era uma figura pública em 2025, eu era só uma mãe divorciada com um menininho de 2 anos que trabalhava com convite de casamento e eventos, sem ter trabalho e sem ter renda. Sobre o meu divórcio, sobre eu ter me divorciado do meu marido, todas as pessoas sabem. Eu já contei isso várias vezes, inclusive está na bio do meu perfil, que eu casei 2 vezes com o mesmo homem. Também deixo muito claro que eu sou uma ex-feminista. A gente fez muita coisa errada no nosso relacionamento, no nosso casamento, e a gente não tem vergonha disso, porque a gente viveu uma transformação, uma restauração em Jesus Cristo, que foi que levou a nossa família a estar estruturada e estar onde está. Eu não tenho vergonha do meu passado. E eu não vejo nenhum problema em alguém que tem, por exemplo, uma família que realmente precisa do Bolsa Família. Não vejo problema. Uma pessoa, uma mãe que tem um filho autista, que tem um filho portador de uma deficiência, não tem como trabalhar e precisa do Bolsa Família, precisa do auxílio do governo, ou que essa criança ganhe, não tem problema. Quando eu falei... São pensamentos de esquerda, inclusive, esses que você acabou de falar. Eu estava falando para você não vir para cá, depender só do assistencialismo e se tornar um problema social no nosso estado. Foi nesse quesito. Tanto que eu não falei, sou contra o assistencialismo. Sim. Não falei isso. Lala. Vamos lá, Jennifer, é interessante, né, o ponto que você levanta e talvez que fique claro, né, para as pessoas o que é mais comum de cada região, porque a gente nunca pensa nisso. E a gente precisa entender um pouco da cultura do lugar quando a gente vai mudar. Principalmente, né? Não um turismo, mas quando a gente vai mudar. Por exemplo, você vai ser uma pessoa que você vai para Londres, você sabe que você tem que ser extremamente pontual, né? E dependendo da cultura da pessoa, o quanto que estando aqui, você tem que respeitar devido às culturas. Então, compreendi o seu ponto, o seu vídeo, né? Senti, às vezes, até um intenso machismo todas as vezes que eu fui visitar o Sul, né? Por incrível que pareça, né? Mas faz parte, né? Acaba sendo um pouco diferente algumas vezes. O único ponto será que não precisavam ter mais formatos e a estruturação disso de uma forma em que também traga um pouco da sua trajetória? Você falou, eu fui feminista. E o que você descobriu, né, nessa questão na sua região, por exemplo? O que você vivenciou que contrapõe o que você colocou no vídeo? Né? Porque tiveram pontos divergentes, não? Como assim, divergente? Quando você traz, assim, nosso casamento passou por uma separação, a gente vivenciou uma separação, eu era uma feminista, aprendi algumas coisas, só que aí no seu vídeo você coloca de uma forma, assim, extremamente conservadora, a gente não fica claro todo esse outro contexto, né? E aí é interessante saber, assim, o que você descobriu com isso, né? Por que vocês chegaram no ponto onde vocês chegaram? Não necessariamente são todos os moradores daquela região, mas sim o que vocês viveram, certo? Certo. Assim, é um vídeo de 3 minutos. Eu não tenho como contar a trajetória da minha Sim. vida no vídeo de 3 minutos. Mas quem segue a gente no perfil, a gente já fez vários vídeos contando sobre o porquê do divórcio, contando as coisas que aconteceram, né? A gente não tem vergonha do nosso passado. E sim, eu era uma feminista, porque eu cresci dentro de um sistema que eu fui doutrinada para isso.
né? Tanto na mídia quanto na escola. Eu tive professor de escola quando eu tinha 11, 12 anos que ficava fazendo doutrinação com a gente. Me separava junto com alguns coleguinhas, né? Daí eu e mais 5, e ficava falando como o comunismo era legal, o problema do capitalismo e a opressão masculina. Então eu fui crescendo nisso, eu comecei a namorar pelo meu marido, porque eu venho de uma família estruturada, de pai e mãe que se respeitam, que não houve divórcio, não houve o que aconteceu com a gente, né? E a gente vê muitas famílias que dão muito certo aqui nesse sentido, e isso quase destruiu meu casamento, quase destruiu várias coisas, tive minha dificuldade com a maternidade por causa disso. Então, assim, a gente assumiu essa posição conservadora porque é o que a gente acredita hoje, é o que a gente vive hoje e que a gente vê que funciona de fato, entendeu? Não é só discurso. Porque não é nem um feminismo extremo, nem um machismo extremo que funciona. Deixa eu só falar. O Fefe pediu a palavra aqui para perguntar para Jennifer. Eu só quero fazer um ponto aqui, Jennifer, que eu acho que é importante. Minha opinião sobre o caso. Eu acho que a gente não pode olhar para questões em que reflitam, de alguma forma, progresso, sucesso financeiro, ordem, de uma forma negativa, entendeu? Eu vi o vídeo de vocês, claramente vocês têm uma preferência política, e eu não vejo problema nenhum as pessoas terem as suas preferências políticas, mas eu acho que a gente está num momento político no Brasil que a gente precisa olhar, em primeiro lugar, do que é bom, para depois a gente falar sobre se o fulano me representa ou se o ciclano me representa. E o que você fala no vídeo, olhando o vídeo, eu acho bom. Não acho que você falou nenhum tipo de absurdo no vídeo. Você fala de ordem, você fala de evolução econômica, você fala de produtividade, você fala disso. Se de alguma forma nós, brasileiros, vamos olhar para este conteúdo e falar, meu Deus do céu, que conteúdo ruim, nós vamos ser eternamente um país subdesenvolvido, então, porque não é possível. E aí a gente não pode olhar coisas boas da ótica mais negativa. Então, claramente, mais uma vez, você tem a sua preferência política e eu acho que a gente tem que saber respeitar a preferência política das pessoas. Eu posso discordar da sua preferência política, mas eu tenho que dizer, o que a Jennifer falou é bom. Nós precisamos de evolução econômica, crescimento econômico, de justiça, nós precisamos de produtividade. As pessoas não podem ficar acomodadas achando que vão conseguir fazer um jeitinho brasileiro aqui, daquela coisa do, putz, sabe, vai lá, tal, essa coisa de cultura enraizada mesmo que existe no Brasil por muitas e muitas vezes. Isso não é contra povo A, B ou C, né? Isso é de uma forma geral, nós acostumamos meio que com o ruim, sabe? Então eu queria só fazer esse ponto que realmente eu acho que é importante no nosso debate. Fefe, pediu para falar com a Jennifer? Ah, Clóvis, pedi. Oi, Jennifer, tudo bem? E aí, Jogão, bonzinho? Ah, tá bom. Jennifer, pergunta, ó. A minha dúvida é o seguinte, e aí realmente é dúvida mesmo, porque eu nunca fui nem pra Santa Catarina. Você acha, ou que é um problema, a miscigenação cultural? Porque no seu vídeo você fala sobre as tradições, né, de Santa Catarina e tal. Aí, por exemplo, eu sou um morador de São Paulo, nasci na capital de São Paulo e morei a vida inteira aqui. São Paulo é uma cidade miscigenada. Você tem a Liberdade ali japonês, você tem o Bexiga italiano, você tem... Assim, não existe uma cultura só na cidade de São Paulo. E conforme os estados eles vão recebendo mais, vamos dizer assim, imigrantes, né? A cultura ela vai se miscigenando. Você acha que isso é um problema ou Santa Catarina já tem uma cultura miscigenada? Tipo, tem essas tradições aí que você citou no vídeo, mas já tem todo mundo aí com uma cultura meio diversa. Claro que não tem problema nenhum. O Brasil é miscigenado e a gente adora. Tanto que aqui na nossa cidade a gente tem as festas nacionais alemãs, que aqui a cultura é mais alemã, mas também tem a festa junina, que eles trazem quadrilha nordestina. O Brasil é lindo, as várias culturas são lindas. Não tem problema nenhum em miscigenar isso. Eu acho que tudo que é bonito, tudo que respeita as pessoas, tudo que traz bons sentimentos, seja culinária, seja de música, é tudo bem-vindo. Desde que não seja algo que degrade ninguém. Jennifer, deixa eu te agradecer pelo teu tempo aí, pela tua disposição em conversar com a gente. Muito obrigado pela tua disponibilidade aí. Mandar um abraço também pro seu marido. E caso tenham mais polêmicas, aqui é meio que o centro da polêmica, Boa. Certo? Tem um 0800 que a gente passa pra todo mundo. Mas a Jennifer é meio brava, viu? Olha, se tiver eu uma achei a tretinha, Jennifer meio Mas brava. a Jennifer falou super Ela bem. é Se a treta séria. for boa, manda o vídeo que a gente até edita pra vocês de graça. Obrigado, viu, Jennifer? Valeu. Obrigada. Valeu.